Hello, aqui é a professora Simone com mais uma aula do curso Inglês do Zero. Hoje nós vamos dar continuidade ao curso falando de uma palavra muito importante, um ou uma. É importante falar desse artigo indefinido, um ou uma, porque quase invariavelmente nós falamos de coisas no singular. E é aí que essas palavrinhas entram para completar a frase. De outra forma, a frase estaria incompleta. Então, vamos lá? Na aula anterior, nós vimos o verbo to be com seus significados ser ou estar e as suas formas aqui, 3 formas no presente simples. E hoje, como eu disse anteriormente, nós vamos falar dos artigos indefinidos. Artigos indefinidos nada mais são do que as palavras um ou uma. Quando a gente não define, quando a gente fala de uma pessoa ou de um ser em geral, sem definição. Porque quando a gente fala de a garota que está comendo o bolo, a gente está falando de um ser definido. E é por isso que o artigo, a palavrinha a ser utilizada é a garota, não é qualquer garota. É a que está comendo o bolo. De outra maneira, quando a gente vai falar de uma garota chegou, a gente não sabe quem é, não identificou, não disse o nome, e por esse motivo o artigo a ser utilizado é o indefinido. Uma garota chegou, não sabemos quem é. E é aí que entram as formas a e an do artigo indefinido. Esse artigo significa um ou uma, dependendo da palavra que acompanha. Em inglês, ele acompanha as palavras masculinas e femininas indistintamente. O que vai diferenciar é a palavra que vem logo depois, para dar uma sonoridade, uma fluência melhor, porque se você utilizar a com uma vogal logo depois, corre o risco de você ficar com um som desagradável. E é por isso que isso é evitado. Você fala a ant, a hour, e isso dá um som ruim. A. Então, sem mais delongas, vamos à explicação do artigo indefinido. Aqui está, então, a explicação que ele é utilizado para palavras no singular. Todas as palavras no singular contáveis. O que são contáveis? São aquelas palavras que têm plural. Então, aqui a boy é um garoto. Um garoto tem plural. Nós falamos uns garotos? Falamos. Então, essas palavras que têm plural, quando estiverem no singular, é obrigatoriamente que você use o artigo indefinido, a ou an. Veja aqui que a palavra boy começa com um som de consoante, b, assim como girl, gr, assim como cat, k. E por esse motivo, todas elas levaram a forma a do artigo indefinido. Muita gente, às vezes, usa a palavra no singular sem o artigo indefinido, às vezes até alunos intermediários ou avançados, porque não entenderam que essa palavrinha, a ou an, é obrigatória antes de substantivos contáveis, que são aqueles que têm forma no plural. Agora, isso só é possível no singular, porque no plural, veja aqui, tem um exemplo, a boy. A indefinição do plural é feita com a palavra no plural sem um artigo. Então, você fala de meninos em geral, você fala boys. Meninas em geral, girls. Mulheres em geral, women. E por aí vai. E então, a gente usa an quando a palavra seguinte começa com um som de vogal. Eu chamo a atenção para você que nós brasileiros tendemos a pronunciar Y e W como se vogais fossem. Só que em inglês, essas letras são consideradas consoantes, porque há uma breve interrupção na passagem de A. Então, você fala a year, a young person. De outra forma, com o W, você fala a week, a woman. Então, W e Y são considerados consoantes em inglês. Da mesma forma, quando a palavra é escrita com uma vogal, conhecidamente uma vogal, mas a pronúncia é feita com Y, como se Y fosse, ou W, como se W fosse, a palavra deve ser antecedida de
A, porque essas palavras têm, então, um som inicial de consoante. É por isso que muitas vezes você vai ver uma palavra com U, por exemplo, aqui nós temos unit, é pronunciado com o som de Y. Então, é considerado um som inicial de consoante. É por isso que você fala a unit, por causa desse som inicial de consoante, apesar de a grafia ser da vogal U. Agora, comparem aqui com uncle. Uncle começa com som de vogal. Devido a esse fato, a gente usa o artigo an uncle. E aí tem uma suavidade maior na sonoridade, com essa continuidade, an uncle. Se você utilizasse a, ficaria estranho, a uncle. Então é por isso que você vai sempre se preocupar com a maneira da pronúncia que inicia a palavra. Isso é importante. Lembrando que Y e W são consideradas consoantes em inglês. Vamos ver aqui então outros exemplos. We have English 4 times a week. Então aqui é uma expressão 4 vezes por semana. Vejam que o artigo utilizado foi realmente o a, porque W, week, é uma consoante e é pronunciada como consoante. Outro exemplo, I go on holiday twice a year. Eu entro em férias 2 vezes por ano. A year, novamente o Y, aí representado na grafia e no som como uma consoante. Por isso o uso do artigo indefinido a. Our car can do 220 kilometers an hour. Nosso carro pode fazer 220 km por hora. Hour, aqui diferentemente, nós temos uma consoante que não é pronunciada. Então, o primeiro som é uma vogal, hour. É por isso que você tem que escolher o an, nesse caso. E para fechar aqui, como exemplos, nós temos tomatoes are $2 a kilo. K, um som de consoante, K. É por isso que o uso do artigo aqui é o a. Vamos então ao exercício aqui rapidinho para praticar esse ensinamento da aula de hoje. Número 1, Lucy has dog, contável começando com som de vogal, a dog. Número 2, let's sing song, som de consoantes. Então, obviamente, vamos usar a song. Emily needs new desk, a palavra desk é uma carteira, só que antes dela tem a palavra new, começando com uma consoante. Então, obviamente, nós vamos colocar o A. Número 4, I need blue pen, a palavra contável, caneta. Antes dela tem um adjetivo, é uma caneta azul, começando com a consoante B. We need a blue pen. Número 5, Ben has an old bike. Por que an old bike? Porque começa com um som de vogal. Bike é contável, só que está aqui uma bicicleta velha. An old bike. Peter has aunt in Berlin. Veja que é uma palavra começando com o som de a, aunt. Então, a gente vai usar o an. We listen to English CD. CD é um substantivo contável, só que antes ela está com um modificador, English, começando com vogal, an English CD. She has exercise book in her school bag. Exercise book é um livro de exercícios. A palavra, então, que está modificando o livro, que é o contável no singular, começa com vogal. An exercise. The speed of this car was 160 miles hour. Nós temos a palavra começando com uma consoante que não é pronunciada e o som é de vogal. An hour. Número 10, they finished. Olha aí a unidade, unit. Apesar da grafia ser com vogal, o som é de consoante. A unit. Vamos checar aqui rapidamente, todas corretas, né? Espero que você tenha gostado da aula e aprendido essa noção importante para constituir
frases básicas em inglês. Vamos então para a próxima aula. Bye, bye!